Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante. Segunda parte de Tiago, capítulo 4, então, né? Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja Deus. Está muito bacana, não é? Essa direção que recebemos de Deus, e está bacana porque foi o Senhor que nos dirigiu, de lermos o trecho que vamos estar abordando. O que eu só fazia era estar já chegando com a abordagem, né? Dizia aos irmãos, olha, a gente vai abordar Tiago 4, verso 13 em diante, e eu já começava a pontuar aquilo que por inspiração falava, né? E que continua pela inspiração falando. Mas o Senhor nos deu a inspiração de lermos com os irmãos o trecho daquilo que vamos falar. Agora sim, eu também fazia abordagem de um capítulo sem dividi-lo em duas partes. E assim eu estou dividindo em duas partes, né? Mas não tem pressa não, né, irmãos? Não tem pressa para terminar de ler a Bíblia, não. Não tem pressa. O negócio é absorver. O negócio é aprender. O negócio é ruminar. O negócio é pôr em prática, não é? E o percentil que a gente aprende das coisas, escutando, não é? Ele é pouco. Lendo é pouco. Vendo é pouco. Escrevendo é pouco. Mas, com esses fragmentos, tá? A gente vai criando um corpo. Então não adianta eu falar muito e você absorver pouco, tá? Ou menos do que eu quero e que você de repente precisa absorver. E quando eu falo de eu quero que você absorva, porque eu estou falando a palavra de Deus. E você precisa, porque você precisa. Agora, é importante, me venha ao coração lembrar que se a mente da pessoa não estiver voltada para esse momento, não vai ajudar muita coisa, tá? Me lembro agora da parábola do semeador. Uma semente caiu em lugares pedregosos, outras caíram à beira do caminho, outras caíram entre espinhos e outras caíram em boa terra. Isso aí vai da qualidade da terra, tá? E isso vai do momento em que a terra está vivendo.
Jesus traduz e diz que esta terra são os corações. E aí isto vai das pessoas que estão voltadas para os problemas, está só focada nos problemas da vida, nas lutas, nas dificuldades. Outras estão voltadas só para os deleites, né? Os momentos de contentamento e felicidade, mesmo que esses momentos sejam fúteis, mesmo que esses momentos sejam efêmeros, mesmo que esses momentos não sejam substanciais, mas é o que está gerando na pessoa, né, prazer, contentamento. E Jesus fala também daqueles que estão sob influência maligna, que é quando vem as aves do céu e rouba a semente. Está sob influência maligna. E tem aqueles que estão de coração aberto, né, para ouvir e com real interesse de aprender, de pôr em prática. Então tem isso também, né? Tem esses elementos também. Louvado seja Deus. E está com a atenção voltada para o que vai ser falado. Jesus disse, quando foi tratado de um assunto sobre o que contaminava o homem, Jesus chamou a atenção das pessoas e disse, preste atenção. Está escrito assim nos evangelhos, ouvi e entendei. Ou seja, preste atenção, benção. Ouvir e entender. Porque se a pessoa não escutar direito, não prestar atenção direito, aí não vai entender nada. Ou vai entender errado, né? Vai dizer que o pastor falou uma coisa sem ser aquilo que o pastor falou. É bronca. Mas está bacana essa inspiração de ler um trecho com os irmãos, alguns versículos e abordar. Agora nada impede de em outro momento eu fazer uma abordagem assim, chegar já pontuando o que tem de ser pontuado e terminar o capítulo todo em um dia só. Né? Pode acontecer. Bem, o importante é que não nos falte a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus. Obrigado, Senhor. Porque Ele tem nos aberto a porta da palavra, não é, irmãos? Por vocês, para mim, e por mim, e para vocês, e enfim, a expressão do cuidado de Deus para conosco. Expressão do cuidado de Deus para conosco. Quando eu comecei a abordar Tiago, inclusive eu estava observando, a primeira temática que tem lá, está aí na descrição do vídeo, do Facebook, do YouTube, do Instagram. Como é importante ler a palavra. Como é importante ler a palavra. Porque aí você vai sendo lembrado do que está escrito, né, para lhe ajudar a superar os problemas. Para ajudar a superar os problemas. O poder da superação é evidenciado em nossas vidas pela presença de Deus. Não é? É a presença do Senhor que nos faz suportar as adversidades, é que nos faz estar de cabeça erguida diante das tribulações. E o que também nos faz ter a evidência, né, dessa superação é o Espírito Santo, a presença de Deus, o Espírito Santo é Deus, né? O que nos faz ter esse poder da superação é a palavra, Vamos lá. Tiago capítulo 4, a gente acabou de ler. Glória a Deus. Quando eu estava relendo isso aqui com vocês, primeira palavra que me veio ao coração, primeiro princípio, né, dentro desse trecho aqui, é a dependência de Deus. Como nós somos dependentes de Deus, não podemos nos estribar em nossas próprias forças, recursos, inteligência, versatilidade, habilidade.
É importante procurar estudar, aprender, saber fazer, desenvolver. É importante. É importante ensaiar, treinar, é importante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas expressar dependência de Deus é algo assim que eu penso não tem outra opção se quisermos ser bem-sucedidos, não é? Se quisermos triunfar diante das situações todas. Eu tenho dito que orar é expressar a dependência de Deus. Não é? Orar é expressar a dependência de Deus. Quando você busca o Senhor para que Ele tome a frente, para que Ele resolva, para que Ele faça, você está expressando dependência de Deus. Isso agrada a Deus. Não podemos nos estribar em nossa capacidade, porque nós somos limitados. A gente não sabe nem o dia de amanhã, a gente não sabe nem o que é que vai acontecer daqui a pouco. Não é? Que dirá afirmarmos que hoje e amanhã faremos tal coisa. O que Tiago está tratando aqui é algo que transcende o simples fazer alguma coisa temporária, de momento, né? O que ele está tratando aqui é algo que transcende a alguma realização. Ele está tratando de dependência de Deus. Até porque, como já dissemos, que é a introdução histórica dessa epístola, Tiago está escrevendo para a igreja, não esqueçamos disso, que está dispersa. A igreja está vivendo um momento de perseguição. Eles não tiveram paz quando saíram migrando para outras cidades. Eles não tiveram sossego, não. Ao contrário. A situação estava afunilando, o cerco estava fechando, muitos estavam tendo suas vidas dizimadas, e mais do que nunca, eles deveriam expressar confiança e dependência de Deus. Confiança em Deus, dependência de Deus. E Tiago está tratando disso, usando uma linguagem, eu penso que em muitos momentos Tiago está usando a mesma linguagem de João, lá em Apocalipse, uma linguagem codificada, uma linguagem figurada, não é? Para que os adversários do povo de Deus não ficassem atentos, não rastreassem a mensagem que Tiago queria comunicar, ou que Tiago estava advertindo a igreja. Tiago era pastor em Jerusalém, mas ele não está escrevendo para os crentes em Jerusalém, só para os crentes em Jerusalém. Ele está escrevendo para os que, pela diáspora, foram para a Judéia, Samaria e para os confins da terra. Pastor, mas essa palavra não era um direcionamento geográfico do evangelismo dado por Jesus? Era. E foi. E que também se cumpriu com a diáspora. Já ouviu a expressão a males que vem para bem? Que biblicamente é Deus transformando maldição em bênção. A igreja, que é uma interpretação errada, aproveitar o ensejo e fazer essa correção. É uma interpretação errada. Que a igreja foi perseguida para cumprir o ID. Não. A igreja foi perseguida por cumprir o ID.
A igreja, ela não foi perseguida para se aquecer. Ela foi perseguida por ser aquecida, por ser quente. O diabo não está nem aí com o crente que não incomoda ele, com o crente que não ora, que não procura se santificar, que não prega o evangelho, que não vive o evangelho, que não faz coisa certa. O diabo não está nem aí para esse tipo de crente. Esse farinha vai com as outras. Não. Isso é Maria vai com as outras, né? Farinha do mesmo saco. Satanás não está nem aí com crente farinha do mesmo saco. Satanás não está nem aí para esse tipo de crente. Que não ameaça ele. Qual é a ameaça que o crente causa a Satanás? O crente que é evangelista. O crente que é de oração. O crente que procura santificar-se. O crente que procura ser agradável a Deus. O crente que procura resistir à carne, mesmo cedendo, mesmo pecando, mas ele procura vencer a carne. O crente que dá a volta por cima, ele levanta a poeira, ele dá a volta por cima, aleluia. Ele não fica prostrado, ele até tropeça, mas ele se levanta. Esse crente, Satanás se incomoda com ele. Esse crente que ele não permite o diabo fazer ninho em sua cabeça. Não permite. Hã? Esse crente que não se abate por internalizar os problemas. Ao contrário, ele engole, digere e regogita. Põe para fora. Vomita, em português mais claro. Esse crente incomoda Satanás. Hã? É o crente que não guarda rancor. Esse crente incomoda Satanás. O crente que libera perdão. É o crente que é pacificador. Esse crente incomoda Satanás. É o crente honesto. Esse crente incomoda Satanás. É o crente assíduo na obra de Deus. É o crente mão no arado. É o agente ativo da seara. Esse crente incomoda Satanás. Mas o crente, braços cruzados, acomodado, ocioso, no mundo espiritual, nas coisas de Deus, aí esse crente não incomoda Satanás. Hã? E os cristãos, para quem Tiago está direcionando esta palavra, eram cristãos que incomodavam Satanás e que, sem dúvida, eram tentados a abdicarem de um viver laborioso, espiritual, de uma causa que não era propriamente sua, mas era de outro. Mas eles, como entendiam que esse outro era o tudo de suas vidas, como disse Pedro, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Não é? Como disse o próprio apóstolo Paulo, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo. Era o tudo para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, como eles entendiam que esta causa era de alguém que os amava e que agora eles eram recíprocos e também passava a amá-lo, aí sim vale a pena lutar por esta causa. Mas eles eram tentados a mudar de vida. Como você, meu irmão, minha irmã, de repente é tentado, é tentada a mudar de vida, porque está passando por lutas, está passando por provações, está passando por perseguições, por causa do Evangelho, por causa do Cristo, que morreu por você, que ama você, que é o seu amigo fiel. Aleluia. Mas que não lhe isenta de tentações, não lhe isenta de provações. E aí você fica, e agora? Eu me lembrei de
de um seriado aí, né? E agora quem poderá me defender? Né? Acho que isso vem na cabeça de algumas pessoas. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí vem essa tentação de querer usar das suas habilidades, de querer usar das suas versatilidades, da sua inteligência, de querer usar do seu potencial e abrir mão da intervenção do divino. Aí Tiago chama a atenção para essa dependência. Tiago chama a atenção dessa dependência. Hã? Quando ele fala, olha, irmão, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Eu penso que essa fala de Tiago aqui transcende a essa realização, né, empreendedora. Eu penso que ele está falando codificadamente para os cristãos que estão sendo perseguidos, a exemplo do que João fazia quando escreveu o livro de Apocalipse, para que a mensagem não fosse rastreada. Não é? Me vem essa revelação agora. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Não é? Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isso é expressão de dependência de Deus. Isso é expressão de dependência de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa dependência de Deus, ela é feita quando oramos. Esta dependência de Deus é feita quando nós nos posicionamos devidamente diante de situações adversas. E aí nós contamos com a intervenção do Senhor. Contamos com a intervenção do Senhor. O Senhor nunca nos vetou de fazermos planos. Não é? A palavra de Deus diz assim para nós: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. A palavra de Deus diz assim para nós: pedi, como é que Jesus fala em oração? Ao orardes, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí eu tenho explicado que esse seja feita a tua vontade não é do tipo abrir mão, relaxar, não expressar o que deseja. Não é isso. Já expliquei isso em outro momento. Não é? Que esse seja feita a tua vontade é estar aberto de fato ao resultado final daquilo pelo qual você estava orando. E no final ser grato a Deus, independente do resultado ter sido ou não do jeito que você queria, do jeito que você gostaria que fosse. Ou seja feita a tua vontade é estar sempre grato a Deus pelo sim e pelo não que recebemos dele. Porque até o não de Deus é bênção para nós, irmãos. Não é? Até o não de Deus é bênção para as nossas vidas. Sim ou não? Você concorda com isso? Que até o não de Deus é bênção para as nossas vidas? Você concorda com isso? Subentendendo que o pensamento de Deus para conosco é de paz. Subentendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita, santa e agradável. Então até o não de Deus para nós é bênção. Porque Ele sabe o amanhã. Ele sabe depois. Ele sabe o que é que, não é?
pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o Senhor quer o nosso bem. Não tem ninguém que deseje o nosso bem como o nosso Deus. Não tem ninguém que deseje o teu bem, que quer o teu bem, como Deus deseja, como Deus quer. Não tem ninguém. Então, expressar a dependência de Deus é um princípio que deve nortear a vida do cristão. E a gente aprende, algumas coisas acontecem em nossas vidas para a gente aprender muita coisa. Não é? E a gente passa por situações adversas para ter lições espirituais. Para ter lições espirituais. E eu aprendi, amados, que quando a gente está na provação, né, de privações, é onde o Senhor quer que a gente aprenda a lição de que a gente depende dEle. Que Ele é o nosso provedor, que de fato Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. É o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia. 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 Então é importante que este princípio norteie nossas vidas, para que nós, mesmo supostamente podendo, recorramos a Ele. Este é um princípio para que nós, mesmo sabendo, recorra a Ele. Este é um princípio para que nós, mesmo tendo, recorra a Ele. Isto é um princípio que deve nortear nossas vidas para que nós recorramos ao Senhor, seja tendo, podendo, sabendo, conhecendo, recorramos a Ele. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Louvado seja o nome de Jesus. E aí entra a falibilidade dos projetos humanos, porque o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Porém, volto a dizer, apesar dos redatores colocarem nessa Bíblia que a gente tem a epígrafe, é o tema, né? Eu penso ainda pela revelação que nos foi dada agora, apesar que eu já falei sobre Tiago várias vezes, mas agora me vem ao coração que Tiago está falando aqui de forma enigmática, para que a mensagem aos cristãos da diáspora não fosse rastreada. Transcende aos projetos humanos isso aqui. Essa fala da dependência de Deus transcende a projetos humanos. Se bem que, até para isso, nós dependemos de Deus. Ou seja, devemos expressar a dependência de Deus em todos os sentidos e aspectos das nossas vidas. Amém, amados? Devemos refletir isso. Isso deve nortear, isso deve ser um princípio, irmãos, que devemos encarnar, devemos viver. Eu sou dependente de Deus. Amém? Você não se mexe sem Deus, sem antes você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, é assim, assim, assim. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Aleluia. E aí Tiago encerra essa fala aqui, dizendo que toda presunção é maligna. É porque faz com que a pessoa não conte com Deus. Coisas que nos afastam de Deus é procedência maligna. Preste atenção a essa fala. Se algo está acontecendo, se alguém está intervindo,
se há alguma aproximação, se há algum envolvimento, se há algum manifesto que está te afastando de Deus, isto é do maligno. Isto é do maligno. E aí você tem que se ligar que a batalha é espiritual. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios. A batalha é espiritual. Como disse Pedro. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está falando para os irmãos desse mesmo contexto de perseguição. Mas a vida do cristão, por ser cristão, é uma vida assim, de batalha constante. Não venha você com essa conversa de que eu não quero compromisso na igreja, eu não quero compromisso na obra, porque é muita luta. Não, só em você ter se convertido, automaticamente o adversário já se levanta contra você para tirar você do caminho. É batalha, desde já. Você já está listado no exército de Jeová. Agora se alegre, porque você serve ao Senhor Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o que nunca perdeu e perderá em batalha. Aleluia. Recebe esta palavra em o nome de Jesus. Se ela mexeu com você, ô glória. Se ela não mexeu, foi a voz de Amaro Correia. Aí pronto. Mas se ela causou impacto, gerou edificação, exortação e trouxe algum consolo, se ela mexeu com você, se ela lhe edificou, foi a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia.